Elebekistalamu kashte monovandasis. Elebanka hashikitsia handilivokastar. Elebakastilimu kastalahashek si rodi. Ai, te kimo kastelevokashiksia minahasta. Lihadsia di bodile. Ame kando kalash de kandasehi. Elevokostihi miyavaste ke belevokasi. Halivokishikatsi vodebara. Leag de Shibadaste que de levou. Aleluia. Amém. Shalom. Bom dia, irmã Marlise. Amado Pai de Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui no deck, né? É um ambiente já de claridade, já está amanhecendo. E falando com o Espírito Santo coisas inefáveis. Amém. Você dormiu bem, descansou bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? O Espírito de Deus está aqui, o Sadel, Rael, Juliel, Cassiel. Prepare a sua ceia, seu copo com água. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, eu apresento aqui a vida da irmã Marisa, Janaína, que já está entrando. Tem o pastor Laude, tem a Almeida, tem, Pai, a vida da... Ai, meu Deus. Da Gessionita, da Julieta, da Juliana, Senhor, da Amanda, da Bispa Raimunda, Senhor, da Paloma, da Patrícia, da irmã Patrícia, também do Paulo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai guardando meus irmãos, ó Pai, aqueles que o Senhor tem trazido com carinho, Pai, a esta live, Senhor, aqueles que vão assistir depois também, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, guarda, Pai, a vida, Pai, da Gessanita, da Wanda, Pai, em nome de Jesus, e que esse dia que se chama hoje, já é dia 14, Pai, de abril, Jesus, praticamente 15 dias aí para finalizar o mês. Eu te louvo, te agradeço, Pai, te exalto. Fica conosco, toma a direção, relevar, cacher, por todos que estão aqui, Pai, que eles vão entrar com amor e carinho. Pelo poder do Espírito Santo. E é claro, governador e administrador Espírito Santo, com toda a equipe egrégora aqui celestial, Sadel, Rael, Rutiel, Maniel, Chavaquirá, né, os arcanjos, o Camael, o Miguel, e também o Zadequiel, Pai da expansão, nos ajude, nos oriente, Pai, juntamente com todos aqui, Pai, juntamente o Espírito de Deus, os meus irmãos, Juliel, e também Celestial, meu anjo pessoal, em nome de Jesus, amém? Então eu gosto de falar dos meus anjos, porque são uns fofos, né? E eles estão aqui o tempo todo para nos ajudar, eles não são para ser adorados, mas para nos orientar, amém? E hoje aqui no capítulo 10 do Apocalipse, que é muito forte, tá? Esse Apocalipse aqui, gente, eu tenho aprendido cada coisa com ele, e cada vez que eu vou ler, eu choro, sabe? Assim, é muito forte a revelação que ele traz. Olha só, a primeira chave do Apocalipse 10, o anjo forte com o livrinho aberto, tá? Na Apocalipse 10, 1. Depois, avistei outro anjo poderoso que descia dos céus e estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas penas como uma cor de fogo. Meu Jesus! Você lembra lá em Gênesis, quando Noé houve toda aquela proporção, não veio depois o dilúvio e a aliança, que é o arco-íris? Pois eu trouxe para vocês hoje também um pouquinho do arco-íris, tá? Em complemento aqui do estudo. Quais são as cores do arco-íris que a gente pode usar? Bom, tem o vermelho, que simboliza o sangue do cordeiro, tá? Que simboliza libertação, eu notei aqui, redenção, sacrifício, libertação. Tá, também lá está Isaías 1:18. Seus pecados, né, estão mais brancos do que a neve. Então, o vermelho você pode usar para esse fator. Você quer uma libertação exclusiva, você quer libertar a mente dos paradigmas, use tons de vermelho, tá? Não é bom usar direto o vermelho, porque ele traz muita ira, tá? Porque toda cor tem o antagônico, o pós e o contra. Então, tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, existe um governo aí que usa uma cor vermelha, só que ele usa para o quê? Para o mal. Então, queridos, infelizmente, tem gente que usa as cores para o lado maligno. E aí usam a cor vermelha, né? A bandeira-chave. Você entendeu do que eu estou falando, certo? Então, cuidado com as cores, tá? A cor vermelha, de repente, para alguns casos, você usa para caso específico.
tá? Uma libertação, alguma coisa que está no pensamento que você quer limpar, então use um tom de vermelho. É obrigado? Não, que isso aqui é uma sugestão, tá? A segunda cor do arco-íris é o laranja, que simboliza aí coragem, perseverança, ousadia espiritual, criatividade. O laranja é muita criatividade. Então, você quer desenvolver alguma coisa, quer criar alguma coisa. Então, use em ambientes alguma cor laranja. Pode ser um vaso de flor, alguma coisa que tenha laranja. São ideias que eu estou sugerindo, porque de acordo com o Espírito de Deus. E muitas das vezes, você pode ver que o outro lado de lá, que eu não vou citar o nome, que não precisa Ibope, usa as cores também, em favor dele, só que usa o pó do maligno. Então, por exemplo, restaurantes usam muito tons de vermelho e laranja, porque aguça o apetite, tá? Então, pode usar tons pastéis de cor laranja, tá? Roupa alaranjada para desenvolver uma criatividade para aquele dia. É obrigado? Não. Tons, um lencinho, um detalhe, uma bolsa, né, laranjada, sei lá. Você usa a sua criatividade, tá? E também simboliza, né, poder espiritual, ousadia, línguas de fogo. Você quer ter o dom de falar de língua? Você está travado? Não sei porque o senhor está falando. Eu estou começando assim hoje porque o senhor que tocou, tá? Mas está tudo no contexto, porque eu já separei esse conteúdo para isso. Porque está falando do arco-íris, está falando de algo poderoso, que a gente vê durante o dia, às vezes, quando está chovendo com sol, tem o arco-íris, certo? Então, você quer desenvolver o teu dom, aguçar o dom de línguas, intérprete de línguas, use tons de laranja, um lenço, alguma coisa que simboliza fogo. E aí, aquilo que está travado aqui, inclusive até para problema de laringe, faringe, rinite, use tons de laranja. Você está com rinite, use um lencinho laranja. Gente, isso aqui é medicina também espiritual, tá? As cores são terapias, tá? Se você for pagar aí uma terapia, aí vai pagar uma fortuna, tá? Eu tô aqui ensinando coisas práticas que o próprio Deus me deu, tá? Tá com problema de sair as línguas de fogo nos teus lábios, use tom de laranja, use um lencinho laranja, alguma coisa no seu bolso laranja, se você não quer fazer muito assim que as pessoas observem, tá? É a dica, tá? O amarelo é a glória de Deus, a alegria, a santidade, né? Tá lá em Êxodo 34, 29, né? Que o rosto de Moisés, esse capítulo, ele resplandecia. O rosto de Moisés brilhava. Quando ele desceu do monte, depois de 40 dias, as pessoas ficavam assim, ó, não podia ver tanta glória que tinha no rosto de Moisés. Então, você quer resplandecer a glória, use tons de amarelo. Você quer resplandecer agora no seu estabelecimento, no seu comércio, use alguma pitadinha de amarelo, né? Um pedaço de uma pá de amarela, algum brinquedo que tem amarelo, não sei. São coisas que são dicas boas, tá? Que um personal style, um personal style de moda, ele vai usar isso também, certo? O quarto, tá? E também para trazer din-din, tá? O amarelo é poder, queridos, é dinheiro, tá? Não dinheiro para o maligno, tá? O sininho aqui é poder, olha só, tom dourado, amarelo, autoridade. Você quer exercer autoridade? Use tons amarelo. Você quer atrair dinheiro? Nunca use bolsa cor-de-rosa, gente. Carteira cor-de-rosa. Carteira cor-de-rosa e salmão. São cores que não são cores do diabo, tá, gente? Nada do diabo. É ele que pega para usar lá. Mas o salmão, uma carteira salmão e uma carteira rosa, tá? Se você assim, não precisa, né? Não precisa fluir, tá? Não flui. Gente, eu tenho experiência própria disso. Foi o dia que o senhor falou comigo que ele foi absorvendo as cores e foi mostrando para mim. Mas não é que é verdade. Eu vou falar, porque eu já fui tratada nessa área. Mas no meu primeiro casamento, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu já fui divorciada, tá? Porque eu sou curada nessa parte. Queridos, por incrível que pareça, toda a decoração que eu, na época lá, né, da minha ignorância, não tinha toda essa história que eu tinha. O que era decoração? Tons de salmão. Salmão, queridos, você quer falir a sua vida? Você quer ter um estabelecimento falido? Use a cor salmão. E lá, cortinado, a decoração para bater foto do casamento, era tudo salmão. O que aconteceu? Claro que teve todos os
faliu o casamento, separou, querido. Aí depois de muito tempo, né, que eu fui perceber, eu fui ver as fotos, mas o que tá acontecendo? Eu nem tenho mais esse álbum, deve tacar o fogo já que aconteceu tudo. E eu vi a decoração era salmão. Tinha carteira salmão, era uma falência, sabe, queridos? Eu estou dizendo por experiência própria. E depois o senhor falou, querida, tem muitas coisas que o salmão, o peixe salmão é uma bênção, mas a cor salmão, para depender de algum estabelecimento, você quer falir, você quer perecer, use a cor salmão, tá? É perecível, tá bom? Não use essas cores. Porque, assim, a cor salmão é uma mistura já, né? Não é uma cor primária, tá? Então, cuidado com as misturas de cores. O verde, que simboliza literalmente, você sabe, esperança, limpeza, organização, higiene, detox. Quando tem um detox, não usa a cor verde, amém, Jô? Então, detox é para limpeza, é para desintoxicar. Você quer desintoxicar o ambiente, você quer purificar, use tons de verde. Verde também é a própria natureza, tá? Que se você simboliza o renovo, botar o pé na grama, sentir areia, sentir o barro, né? Porque nós somos o terramento. O meu vestido também foi salmão. Olha ali, tá confirmando, querido. Né? Gente, tudo testifica. Você quer enfadar alguma coisa, não quer prosperar, use só o salmão, tá? Aí, um certo tempo, eu passei numa loja, queridos, que tinha todo decoração salmão. Pena que eu não tinha. Aí o Espírito falou assim: daqui a pouco essa loja vai fechar, filha. É verdade, pai, só que eu não posso lá falar isso. Vai achar que eu tô agorando, ou porque eu tô com inveja, sabe? Porque tem coisa que eu não posso falar. Eu vou ficar só no ambiente. Não demorou semanas, querido. Quando eu passei lá, tinha fechado, tá? Aí depois outra pessoa comprou, mudou as cores, botou cores vivas, tá bombando. Porque despertou as cores. Você está entendendo, querido? No capítulo 10, só no primeiro versículo, olha quanto conhecimento que muitas vezes os pastores não ensinam esses detalhes para o povo prosperar, prosseguir. Por quê? Porque estão numa tabela de um teto de iluminação que não passa, tá? Não é o grau apostólico que vai dizer quem você é. A tua intimidade está lá, ó. Quando você fecha sua porta e vai ao teu pai que ora em secreto, tá? Eu tenho muito conhecimento, não porque eu estudo, porque eu sou melhor. É porque eu oro muito em línguas, querido. Eu vivo falando em línguas, mistério com o pai. Tô falando em línguas, tomando banho falando em línguas. Eu vou fazer alguma coisa falando em línguas. Às vezes, depende do lugar, eu falo audível. Outros no pensamento, porque tem lugar que eu não posso chegar e falar em línguas, né? Vão achar que essa irmã é doida, né? Já por natureza, já somos doidos por Jesus. Então, falar em línguas no estabelecimento, vai achar que é loucura, tá? Então, eu estou ensinando aqui coisas fundamentais. Quando você tem esses palestrantes, esses coach, né? Aí, eles têm estratégia, forma corporal, a linguagem, o corpo, o tipo da roupa, tudo estratégico, queridos. Porque eles vão vender, né? Eles vão ter uma linguagem persuasiva, tá? Eles vão lá, digita, tá lá no chat GPT, no IA, linguagem persuasiva, gatilhos mentais. Aí eles vão jogar coisas para a pessoa, sabe, impactar e comprar. E às vezes é uma porcaria. Mas a persuasão foi tão boa que a pessoa vai lá e compra. Então, eu estou dando dicas aqui para você, certo? Então, veja, a esperança, né, crescimento, vida, é o início, né? Você quer desenvolver algo, você quer... Gente, eu tive uma visão ontem. Vou compartilhar aqui com vocês uma terra grande, uma fazenda grande, cheia de broto, coisa mais linda. Brotinhos assim, mais ou menos de uns 5 centímetros, tudo verdinho. Aí você falou assim, ó, aquilo que você semeia em amor, em carinho, em trato, em respeito e outras coisas, tá brotando, filha. Até pessoas que você até nem conhece, que tá do outro lado que você nem sabe, né? Que eu mando devocional e pessoas compartilham para outras pessoas que eu nunca ouvi, mas estão sendo lembradas, semeadas pelo poder, tá? Salmos 1:3, que você sabe de cor, né? Eu até vou ler aqui. Que eu amo demais, queridos. Eu amo demais Salmos. Provérbios, então, eu amo assim, ó. Meu Deus, amo demais. Na verdade, eu amo toda a Bíblia, sabe? Quando eu começo a ler, eu fico lá. Até minha esposa um dia falou assim: Meu Deus, parece que você estava no outro mundo. Não, eu estava ali no corpo, mas eu estava viajando, estava na história ali. É uma coisa tremenda, né? Eu me envolvo com a história da Bíblia. Então, Salmos 1, versículo 3, que eu declaro para você hoje, que
Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, e dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Eu declaro sobre a sua vida que tudo que você for falar, realizar, comprar, trocar, abençoar, vender, tudo prospera. O que é prosperar? É projetar, é avançar, é adquirir. E o que 3 João 1, 2 fala? O que é? Quem lembra? Amado, ora na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido e que tudo que empreender, seja empreendimento, querido, o Senhor não nos colocou para nos empreender, sabe? Deixar as pessoas, sabe, desenvolver sua criatividade. Meu Deus, é muito forte. Só nas coisas, só no versículo 1 ainda, né? Então, o verde prospera, né? Esmeralda, né? Cores verde. Então, você quer limpar, emagrecer. Olha a dica aqui. Isso aqui veio fresquinha, tá? Quer limpeza, emagrecimento, perder. Não digo perder, porque perder acha. Eliminar alguns quilinhos, use tons de verde, tá? Dica aqui que ninguém vai ensinar sobre isso. Queridos, você pode pagar caro a uma psicóloga, um terapeuta, fazer o que quiser. Eles não vão ensinar isso. Nem mentores aí de alto nível tem detalhes que não vão ensinar, porque vão querer sugar de você milhões. Eu tô aqui lhe abençoando, porque eu quero que você vá longe. Então, você quer eliminar algumas medidas, principalmente as mulheres, use tons de verde, tá? Porque vai simbolizar detox. Isso aqui, queridos, aprenda uma coisa, é gatilho mental. Então, as pessoas que muitas vezes aí são gordinhas, né? Vê o tipo de roupa que elas usam. Isso chama gordura, chama caloria. Por exemplo, dependendo de alguma situação, o vermelho, ele vai ativar toda a tua corrente sanguínea, mas se você usar vermelho direto, vai te acusar apetite. Então, criança que não está com apetite, bota um tom de vermelho naquela criança para ver se não vai alimentar. Que isso aqui é terapia pura, tá? Eu fico triste quando as pessoas não entendem muitas coisas e perdem que o Senhor deixou todas as cores para a gente usar, para o beneplácito, para o benefício. Aí, né, quando alguém cristão como eu e você usa as cores, é coisa do... Não vou falar o nome dele. Gente, o inimigo também usa. Inclusive, queridos, o LGBT usa o quê? As cores invertidas do arco-íris, porque existe a sequência. Só que o LGBT usa uma bandeira invertida. E o quê? A cor do arco-íris, para envergonhar o evangelho. E aí, quando alguém usa o arco-íris, esse daí é do LGBT. Mas não tenta o contexto. Tá entendendo, queridos? É um negócio fora de sério, tá? O ministério, não tem um ministério chamado Deus e Amor? Não usa o arco-íris? Então é estratégia, queridos. Foi uma revelação de Deus para aquele líder, certo? Vamos lá. O azul, a revelação dos céus, a fidelidade, Êxodo 24:10, né? A realeza de Deus. Então, você quer ter uma realeza de Deus, você quer potencializar aquilo que está em você, use tons de azul, que eu gosto mais. Se você quer expandir alguma coisa, use tons de azul, azul royal, use tons de azul, certo? Por exemplo, o arcano Sadiquiel é o tom de azul royal, azul forte. Então, você quer expandir a tua mente, você quer despertar para conhecimentos novos, use, né, naquela semana, pontos, né, põe um vasinho azul, põe algum, né, como é que eu vou dizer, algum manto, né, algum pedaço de pano, ou um TNT, um tom de azul, para dar uma iluminação para sua mente, tá? Vai te ajudar bastante. A sexta cor, que é o anil, que é o mais clarinho, não tem aquele azul anil lindo, maravilhoso, mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Esse aqui é até metalizado. O que é? Que é discernimento, é o dom que ativa muito o discernimento de espírito. Então, se você está com o dom do discernimento desativado ou pouco em utilidade, use esse tom de anil, um lenço, né, uma blusa, uma saia, um homem, né, sei lá, uma carteira, né? Por que não? Intimidade com Deus, sabedoria profunda, conexão com o céu. Provérbios 9:10. Ativa a sabedoria, tá? E o discernimento do espírito. Então, para você ver que as cores estão ao nosso favor. As cores estão ao nosso favor. E o sétimo, que é o violeta, que é o roxo, que eu amo também essa cor. Gente, eu amo todas as cores, tá? Eu não tenho descrição. Só não tem aquela cor que a gente gosta mais. Realeza, autoridade espiritual, arrependimento também, tá? É o reinado em Cristo.
tá? Você pode ver que os quadros antigamente da medievais não tinham muito roxo. Você pode ver que a autoridade, realeza. A rainha, né, que já faleceu, né, não sabe para onde ela foi, ela usava esses tons também, certo? Simbolizando a realeza, tá? Transformação pela graça. Então, você quer um despertamento, porque essa cor tá bem interessada aqui, ó. Essa cor roxa tá bem aqui na coronária, tá? Que são as gulares. Então, essa cor aqui tá bem aqui, é o topo de tudo. Se essa cor tá entupida, né? Esse ponto de cor tá entupido, queridos, então use, né? De repente, até uns dias assim que você está em casa, um lencinho roxo para desintoxicar. Berinjela é roxa, né? A beterraba, tons de roxo para comer alimentação. Ajuda também o repolho roxo, cebola roxa. Isso aqui é dicas de nutrição já, para você desintoxicar a sua coronária, a sua intimidade com o Espírito Santo, tá certo? Então, use alimentos que têm tons arroxeados. Por exemplo, a uva é um ótimo exemplo. Tem a verde, tem a roxa. Então, use ela, até a sua pele vai mudar. Queridos, tem tanta coisa que podia falar, que podia ficar horas. Eu dou dicas para você, tá? Quer emagrecer? Roxo também ajuda bastante, tá? Berinjela, roxo, tons de roxo, tá? Ameixa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Essa só é a primeira chave, tá? Então, o anjo da autoridade espiritual e celestial, ele é responsável para trazer o livrinho aberto. Se está trazendo a resposta de um livrinho aberto, é porque foi aquele anjo, ele tem uma patente espiritual para trazer para você. A Jesus está rindo aqui, é verdade. Então, esse livrinho não estava selado, então estava autorizado a esse anjo a trazer para o João, tá? Indicando algo que agora está sendo revelado, uma mensagem acessível com profundo no campo espiritual. Só que depois a gente vai ver que teve coisas que João não permitiu escrever, lá dos trovões, que já vamos chegar. A segunda chave está Apocalipse 10:3. E bradou uma grande voz, como de uma forte rugido de leão ou de trovão, aquele que ergueu seu clamor a 7 trovões, a soarem suas vozes poderosas. Amém, Caristaniere? Bom dia, meu querido. Ó, boa tarde. Ó. O clamor dos 7 trovões, tá? Os 7 trovões são vozes proféticas celestiais, com possíveis revelações específicas de decreto do céu. Então, os trovões, querido, quando tem trovão, é algum decreto que está sendo, sentenciado. Pegou a chave? Trovões, decretos que estão sendo sentenciados, justiça de Deus, a favor ou contra, certo? João viu e foi impedido. João foi impedido de falar. Ele até ia anotar, mas foi impedido. Por quê? Imagina se ele tivesse escrito no livro de Apocalipse, que é a revelação, essa fala dos trovões. Gente, olha, ia ser coisas inefáveis. Não, isso aqui é bruxaria. Não está revelado a mim, mas foi revelado a João, tá? Com certeza ia dizer, olha, o João é bruxo. Olha, anotar isso daí. Mas o próprio Deus impediu, porque o povo não estava preparado e não continua estando preparado para ouvir os trovões. Então, toda a vida, querido, preste atenção, que tiver trovões na atmosfera, relâmpagos, é a justiça divina sendo julgada. São coisas que estão sendo tratadas, tá certo? Não tem as grandes destruições em trovões, é a justiça, tá? Ele fala através da natureza que o povo não entende. Então, isso mostra que nem tudo que ele está sendo revelado, tá? Existe um limite entre o que é dado ao homem e o que permanece oculto no trono de Deus. O silêncio aqui é poderoso. Há revelações que são para outro tempo, com certeza, o nível espiritual. Quem sabe esse aqui dos 7 trovões vai ser ainda revelado. Talvez não é no nosso tempo. Talvez vai ser um outro período. Mas que ele vai ser revelado, vai, porque tudo que está aqui vai ser mostrado, tá? A terceira chave. Não haverá mais demora. Apocalipse 10:6. Olha só. E jurou por aquele, quando fala aquele com maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, tá? As 7 emanações, o próprio Jesus, que vive pelos séculos dos séculos e criou céus e a terra e tudo que existe, exclamando, eis que não haverá mais demora. Então, tudo ele criou. Querido, tudo ele criou. É o adversário que usa as coisas para o lado dele.
e ativou gatilhos mentais e crenças limitantes que estão até hoje na vida das pessoas e principalmente dos evangélicos, tá? Porque dos crentes raiz sabe que é uma iluminação. Mas para os evangélicos imaturo, os bebezinhos, que não está em Hebreus 5,14, tudo é demônio, tudo é capeta, tudo não sei o quê, sabe? Meu esposo estava numa live, eu estava intercedendo pela vida dele, que ele estava ali ministrando, e eu estava ouvindo alguns comentários, gente, é tanta religiosidade, que chegou uma pessoa lá falar umas coisas bizarras. Eu disse, Senhor, que baixo nível. Essa pessoa é tão teto, sabe? E se diz santarrão, misericórdia. Não vou nem falar passar. Sangue de Deus tem poder, sabe? Uma religiosidade assim terrível. E aí meu esposo ali iluminado, né, falando uma palavra profética de pura revelação, pessoas saíram. Porque ele estava falando de algo que não era comum eles ouvir. Mas que eles queriam só ver chave de casa, chave de carro, que isso eu tô cansada. Então, quando o tutano engrossou, ó, o pessoal saiu. Entendeu? Então, o pessoal não quer mais. Eles só querem baboseira, gospel, show, essas bobazadas aí, que isso daí já passou batido. Jesus nem tá aí nesse negócio. Não tá, tá? Não tá. Eu fui no nível espiritual, que eu fui lá, eu pedi para os meus anjos me mostrar. Querido, se você soubesse a imundícia, a sujeira que entristece o Espírito de Deus nesse negócio de gospel, nesse negócio de show business, Senhor, você não tem noção de como isso entristece o coração do Pai. Ah, como entristece, meu Deus. O terceiro, né? Então, João registra o momento em que Deus acelera o seu plano. Ele está acelerando, tá? Hoje já não é dia 14 de abril, queridos. Parece que foi dia 1º de janeiro. Já é dia 14 de abril. Daqui para dezembro, ó, é um toque, tá? Ou seja, o tempo de misericórdia, de espera, está sendo encerrado. Então, o tempo da graça está acabando, queridos. Nós estamos na reta final. Quando abrir o 6º para o 7º selo, que não é a trombeta ainda, acabou. Espírito de Deus, ó, a igreja foi, ó, tá? Acabou tudo. E é chegado a plenitude dos tempos, haverá plenitude, ou seja, o crono com o Carol vai ser um só. Mas aí vai ter tanta guerra, Armagedon, a briga, contenda, discórdia, que nós não vamos mais estar aqui. Oh, glória a Deus. Né? Então, para quem discerne, é para quem vive tempos vivam atentos ao tempo espiritual. Quem caminha com o Espírito sente quando Deus muda as estações. Por exemplo, nós estamos no outono. Aqui nesse Nordeste da vida, não existem as 4 estações. Existe aí o povo que fala quentura, calor, abafado e mais um, que eu esqueci, tá? Não existe o inverno, o outono, a primavera e o verão. Aqui praticamente é verão o ano todo, 24 horas por dia. Então, o mais friozinho que dá, existe ali uma serra chamada Guaramiranga, que dá 13, 14 graus ali, 18, tá? É uma serra, então lá é um pouquinho frio. De restante, queridos, a estação é quente, tá? Você pode ir para a praia todos os dias se quiser. Então, o inverno aqui chama-se chuvas, tá? As chuvas é o inverno. Então, praticamente 6 meses chove e 6 meses não. Isso varia, né? De mês para mês. E tem meses que venta mais, outros menos. Por exemplo, estamos nos meses de final de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. São meses que não tem muito vento. É quente, é mais quente. Mas quem está no litoral tem um pouco de refresco. Aí, quando chega final de julho, gente, é uma ventania. Aí o pessoal usa aqueles para surfar na água lá. Não é o prancha de surf, é o outro lá. Que é um paraquedas na água, tá? Eu esqueci o nome daquilo lá. E o pessoal vem de longe, vem dos Estados Unidos, vem da Austrália, vem de tudo quanto é lugar do país, para surfar aqui nas águas e ter aula, tá? E fazer competição. Tá bom? Ai, Jesus. Vamos lá. É porque é um país tropical, né? Aqui é a trópico do Capricórnio, então já passou, então é quente, tá? João, no 4, 10, 9. João come o livrinho. O que é o comer o livrinho? Não é comer literalmente o livrinho, tá? Vamos lá. Apocalipse 10, 9. Vamos falar. Amém? Olha só. Em seguida,
Me aproximei do anjo e lhe roguei. Gente, tem anjo para tudo, tá? Anjos, gente, eles existem, são reais. Eu já vi materializado o anjo. É uma coisa tremenda, tá? O livrinho, que me deste um livrinho que ele me declarou. Pegue e come, que ele será amargo do estômago e todavia doce como mel da boca. Tem uma passagem lá que eu agora esqueci agora, o endereço, que também fala de Ezequiel, que também comeu o livrinho lá, que também ficou amargo, né? Amargo, mas depois doce. Primeiramente, ele vai dar um livro, vai dar uma substância que arde. Um remédio bom, ele arde, mas depois ele faz efeito bom. É remédio muito docinho, que desses remédio docinho aí eu até desconfio, tá? É só farinha. Minha opinião, Senhor, tá? Não tô dizendo que tudo que é doce é porcaria, tá? Eu tô dando minha sugestão, tá? Então, remédio bom, querido, é mentiolate, mercúrio, sempre aquele ardido mesmo que passava na vida, quase morria. Eu lembro da minha infância nisso. Então, a palavra de Deus e a revelação profética são doces ao receber, mas causam um interior, né? Por trazem amargura, porque trazem uma revelação, tá? Uma responsabilidade e um peso espiritual. O profeta não apenas anuncia, mas ele vive o que prega. Então, a gente vive o que prega, queridos. A gente vive o que prega, tá? Tem um monte aí de popstar, que isso daí eu não vou nem comentar, mas a gente vive o que a gente prega. A gente sente o cheiro da ovelha, sabe? Ontem, domingo, eu estava orientando pessoas. Enquanto que o meu esposo estava fazendo outras coisas, eu estava trabalhando, eu estava orientando, admoestando, ensinando, ouvindo, mas ouvi, né? Eu estou orientando uma irmãzinha, Cristo Jesus, que passou por uma situação terrível, e graças a Deus que foi 7 dias de libertação, que ela está continuando. E aí eu perguntei para ela, cadê o teu pastor? Ela falou, Deus que me livre. Falei, esse meu pastor, ele vai me chamar de daquilo lá que eu não vou nem falar nome, tá? Não está preparado, não está maduro. É pastor, mas não tem maturidade. Então, quando o Senhor está dando um livrinho para nós, aqui na parte espiritual, é a palavra do tutano. No começo, você mas que palavra dura que o irmão está trazendo hoje. Mas assim, dura, mas ela vai se sentir saborosa, ela vai te sustentar a semana toda. Porque esses mazelas, dessas mazelas que a gente não vai nem citar nome, gente, é parasita. Aqui tem muita areia, né? Tem muito matinho. Você só tira assim, já logo sai a raiz. Não tem profundidade. Tudo que não tem profundidade passa despercebido. Mas aquilo que ardeu em você, que chamezou, halerdes, sobre as tuas entranhas, ele vai brotar. Ele vai germinar, queridos, tá? Apocalipse 10, 11. Olha só que poderoso. Já vamos terminar. Então, eu recebi a seguinte orientação. Quem recebeu a orientação? O apóstolo João. Lembra que estava sempre grudado com Jesus? Pois é, ele foi o último apóstolo menos que viveu mais e foi o menos agredido. Que a única coisa que botaram ele num tacho de óleo, que foi menos agressivo. Ele morreu de velho, mas foi botar... Gente, imagina num tacho de óleo. Botaram o João lá. A gente com uma gotinha de azeite que respinga já dói pra caramba. Imagina mergulhar num tacho de óleo. E ele sobreviveu. Não foi milagre de Deus, unção pura, querido. Quando você está num nível de unção, nada vai te fazer você perecer. Então, eu recebi a seguinte orientação. É necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o que é profetizar? É proferir uma palavra. Essa semana passou lá de família que eu tenho aqui presente. Como eu tive notícias ruins, eu também tive notícias boas. Uma pessoa que há muito tempo atrás, que eu já não tinha mais nem contato, até perdi, né? Porque como quebrou-se lá várias vezes, perdi muitos contatos bons. Mas um se comunicou, identificou quem era. Ele disse, lembra, irmã Sara, aquele tempo que eu estava no álcool, no vício, minha mãe chorando. Deus veio lá, trouxe você com alguns irmãos fazer visita. E você trouxe uma palavra sobre a minha vida e declarou vida. Pois hoje eu sou um missionário, um servo de Deus, bem casado, com um filho, fazendo a obra do Senhor, batizando, um ministério apostólico. Eu comecei a chorar. Eu disse, Pai, as sementes estão brotando, germinando. Então, quando você vê uma situação de prostituta, um drogado, não fale mal.
declare uma palavra, expulse aquilo que tem que sair daquela criatura, que é uma alma vivente. Mas declare depois uma palavra de vida, queridos. Faz toda a diferença. Já é o segundo testemunho que eu escuto em tempos diferentes e aquilo ligou no meu coração. Sabe? Vale a pena o evangelho, queridos. O verdadeiro evangelho, o genuíno. O que não pensa só isso aqui, ó. Porque desse aqui tá cheio, né? A gente sabe disso aí. Mas eu me alegrei tanto, ele mandou fotos de batismo, de pessoas sendo curadas, libertas. Coisa mais linda. E aquilo, o Senhor disse, filho, eu permiti lembrar de você para testemunhar a sua fé. Porque ele viu que aqueles dias eu tinha me entristecido por algumas coisas. Eu disse, pai, será que está valendo a pena o evangelho de Jesus Cristo ainda? Aí o Senhor trouxe essa boa notícia, essa boa nova que valeu a pena. Valeu a pena. Eu disse, pai, tem os embates, mas também tem as bênçãos, né? Coisas que isso aqui nunca vai pagar. Então aquilo me alegrou o coração, eu fiquei muito grato. Eu disse, e fora outros, né, que vieram depois e testificando. Amém? Então, o chamado profético é único. Todos aqui que estão aqui ao vivo e que vão assistir, têm chamado profético, que é proferir, que é profetizar. Queridos, para profetizar não precisa estar lá na cadeira de membro ou ser um pastor, um padre, um bispo. Não, não. Você pode profetizar sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Você declara uma palavra profética. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós somos bênçãos de Deus. A bênção sobre a minha vida. O mundo jaz do maligno, nós sabemos. Já é treva, sistema maligno, projeção do diabo, mísseis por tudo quanto é canto, destruição, terremoto. Nós sabemos disso. Mas você declare vida. Porque o vinho e o azeite não vai perecer por seus. Lembra que a gente falou lá dos selos? Pode vir os cavalos, mas só que vai ter uma parte que você vai preservar. Preservar os seus, por a intimidade, a comunhão, a perseverança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, é um ciclo de revelação, de proclamação contínua até o fim. Lembra aqui Daniel? Eu gosto muito do livro de Daniel. Gente, eu amo toda a Bíblia. Sou suspeita de dizer, né? Daniel, aqui ó, que eu amo Daniel no capítulo 12, no versículo 13, fala assim, ó. Tu, porém, vai em paz e segue teu caminho até o fim. Eis que descansarás. E então, o final do Ion, né, que aqui está em hebraico, dos tempos te levantarás para receber tua herança perpétua, ou seja, contínua. Então, tu, porém, vai até o fim. Não se preocupe, declare a palavra, sou bênção de Deus. Pode estar o mundo virado do avesso, mas eu sou uma filha do Deus, um filho do Deus Altíssimo, saudável, nutritivo, cheio de vida. Amém? A tua voz, eu anotei aqui para não esquecer, tá? Meu canal já está no final aqui, oh glória a Deus. A tua voz ainda será usada em teus dias, teus pais, teus irmãos, teus parentes, inclusive até por teus adversários. Você declare. Você não declare morte para ele. Você vai dizer assim, que o Senhor faça a reta justiça. Por um caminho entrou, mas por 7 sairão. Volte para os seus remetentes. Queridos, eu faço essa oração. Aquilo que veio para mim, volte para o seu remetente. Seta que veio, volte para o seu remetente agora. Questão de já, ó. Use a sua criatividade na oração. Tá? Povos e civilizações. Então, decretos proféticos, tá? Ainda há palavras na minha boca, eu digo na minha boca, mas na sua boca. Ainda há unção sobre a sua vida. Ainda há nações esperando que você carregue algo. Isso aqui é uma sabiá que está cantando, tratando, porque aqui tem nessa coluna aqui, não nessa de trás, a outra, um ninho com 3 sabiá, queridos. Coisa mais linda. Então ela está ali apavorada para tratar os bichinhos, querida. Tá? Ainda há nações esperando que você carrega. Então profetize. Com autoridade de poder, eu declaro aqui nesse de hoje, profetize, declare. Deixa eu pegar aqui, ó. Que Jesus Cristo, ele é o Rei da Glória, pois já está abrindo os portais. Lembra-se que nós estamos na Pêssah, né? Nós estamos na Páscoa.
Nós, dia 12, aqui até o 17, é a Páscoa bíblica. Poder, unção, que declare palavra, profetize, continue no ato profético, tá? Eu fiz o meu também, ó. Fiz o meu envelope amarelinho que declarei a palavra. Tem os meus mistérios aqui. Eu também fiz, eu tô mostrando, porque tem gente que acha que não fiz. Mas eu faço, queridos. Tudo que eu passo aqui para vocês, eu já faço, tá? Ó, tá? Declarando a palavra, dormindo ali, sabe? Declarando vida, providência, cura, batismo, são repalácefa. Amém? E assim por diante, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pegue a sua ceia abençoada. Senhor dos exércitos. E seja iluminado pelo sangue do Cristo. Amém? Irmã, por que da ceia? Porque a ceia ilumina, queridos. A ceia te traz saúde, te traz resposta, sai de fungos, bactérias, alergias, espíritos e também do corpo. O suco de uva, né? Tomando, claro, com cautela, ele traz muitos benefícios. Ele limpa o colesterol, ativa o sistema imunológico, tira a pressão arterial, faz o teu intestino funcionar. O suco de uva faz o teu intestino ficar um relógio. Você que talvez está com um inchaço, um empachamento, uma coisa inchada, né? Principalmente nós mulheres, por causa do intestino preguiçoso, é o suco de uva, berinjela, tá? Coisas, lembra? Roxo, né? Tom de roxo, lembra do arco-íris? Pois é, faz sentido, queridos. Amém? Pai, todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue vai ter bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Pai, eu louvo a Deus pelo teu sangue, pelo teu corpo, Senhor, que é uma arma tão profética, um memorial insondável, que religiosos nunca vão entender. Mas eu não falo com pessoas religiosas, eu falo com pessoas espirituais, que é o Pai dos Espíritos, que é Deus Todo-Poderoso, e nós somos filhos espirituais de uma mente iluminada, de mistérios do Senhor. Eu declaro nessa manhã de segunda-feira, Pai, saúde, vigor, nesse corpo, nesse sangue, neste copo com água, nessa peça, nessa chave, nesse documento, teu estabelecimento, teu trabalho, teu carro, seja de qualquer automóvel, moto, bicicleta, patins, não importa. Suas roupas, seus armários, seus tênis, seus sapatos, tabacaxê, seu armário, sua costura, seu decana, seu comércio, suas vendas, seus funcionários, seus clientes, ou seus pacientes. Pai, eu declaro bênção do Senhor. Uma ativação profética hoje, meu Deus, tá queimando aqui, ó. Sai, Pai, que hoje nesse copo com água, nesse suco de uva, tem um remédio que a tua filha precisa, teu filho precisa, Pai. Enchendo de ânimo, sai depressão, sai angústia, aflição, saiam todos em nome de Jesus. E que nesse corpo, meu Pai, potencialize as bênçãos, Senhor. Pai, o antídoto, Pai. Que nesse pão, nessa bolacha, nessa torradinha, Pai, nesse biscoitinho, tenha, Pai, todas as vitaminas K1, K2, B12, B13, todas elas, Pai, ferro, ácido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e uma mente saudável e nutritiva, em o nome de Jesus. Tome o corpo do Cordeiro. Está feito, está consumado. Tome da sua água ou do sangue carmesim. Está feito, está consumado. Corpo saudável, mente saudável, psique, as 7 emanações, feridas, laringe, faringe, esôfago, renite, artrite, artrose, porose, veias entupidas, artérias, empachamento intestinal, intestino preso, solta agora. Cachê, canace, toda aquela opressão, meu Pai, aquela dor intestinal, aquelas cólicas, meu Pai, malignas. Solta agora do intestino, solta agora do estômago, gastrite, queda da úlcera nervosa. Eu tiro e cancelo agora toda dor e enfermidade da mente, do corpo, Pai, feridas,
bactérias, meu Pai, nas axilas, nas partes íntimas, feridas, mau cheiro, odor, saiam todos ali agora. Pelo sangue de Jesus, eu te repente cancelo as 33 vértebras, nervo ciático, problema na cintura, problema umbilical. Halabacaxê, que se videvassai, seja sacana, halabacaxê, problema nas cordas vocais, problemas de umbido, dor de cabeça, enxaqueca, tímpano, sai agora. Problemas, ó Pai, da catarata, piturito, dos olhos, meu Deus, das córneas, fortaleça agora. Anjo, Canael, Abacaxê, seca, nasce, niace, Canael, Medevasso, Maniel, da cirurgia espiritual, vai tocando ali agora. Tudo que o teu filho e tua filha precisa, Senhor, desse organismo de hoje. Potencializa saúde agora e vigor. Anjo de fogo agora, sobre cidades, povos, tribos, nações. Arcanjo Cassiel, passa com o de fogo de limpeza, sujeira e imundícia, portais que foram abertos para destruição, acidente, caos, sejam destronados pelo fogo do Eterno. E Pai, eu libero aqui a unção potencializada, como João falou, decretando bênçãos, cura e vitória, do alto da cabeça para os pés, em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Queridos, oh, aleluia. Há um poder aqui sobrenatural de Deus. Até agora começou a trazer um vento abençoado. Que bom que deu um suador aqui, tá? E eu quero dizer para vocês, eu senti dores, sabe, náuseas no meu corpo. E quando eu senti isso, não é que você esteja lhe sentindo, mas é o mundo espiritual querendo pesar sobre as vossas vidas. Mas operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Quero agradecer, queridos, aqui a vida da Janaína, da Wanda, da Jo, da Clarice, da Janiele, da Sonita, da Marlise, do Pastor Laude, da Amanda, da Julieta, da Josete. Também tem, ai meu Deus do céu, tem a outra Patrícia, a Patrícia e o Paulo, que são bem do Senhor. Um beijo no coração de vocês e declare, use as cores em seu benefício, tá? Use as cores para potencializar aquilo que você deseja, aquilo que você desperta, aquilo que você precisa, tá bom? Um beijo forte para vocês. Até amanhã. Amanhã, dia 15, terça-feira, 16, ainda tem live, tá? Então, 17 de madrugada, eu já tô indo viajar. Ore por mim, intercedam, tá bom, queridos? Porque existe essa necessidade, né? Sair um pouco da rotina, né? E buscar outros conhecimentos também, tá bom? Pai, que a graça, a comunhão do Pai Eterno, brilhe e blinde as vossas vidas que estão aqui presentes, que vão assistir, sejam tocados, meu Pai, pelo amor, pelo carinho, pelas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, amém? Um beijo para vocês, amém, Jesus, família linda, todos, em nome de Jesus, porque aquele que começou a obra, ele vai terminar. E a Sabiá tá aqui tratando os bichinhos daqui a pouco, tá bom? Beijo para vocês, meus amados, em nome de Jesus.